Mídia prepara um bote para cima de Lula. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. E também no WhatsApp, no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode ter o blog do Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 19 de junho, são agora 5h30 da tarde. E a imprensa, logo após a entrevista de Lula à Rádio CBN, começou a descer a lapada no presidente Lula. Inclusive dizendo, e vai afetar o dólar, vai afetar não sei o quê, vai afetar não sei o quê. Depois de algum tempo, mais adentrando a noite, a imprensa começou a fazer uma meia-sola ali. Aceitou a crítica do Lula ao Campos Neto, finalmente, só agora, depois de tanto tempo, reconhecendo, admitindo que a postura do Campos Neto à frente do Banco Central não estava correta, que ele não se comportava como presidente de um Banco Central independente, que não devia ter demonstração de preferência política ideológica, nada que valha. Falaram do jantar que ele foi com o Luciano Huck, falaram o fato dele ter ido votar fantasiado de papagaio nas eleições presidenciais de 2002, ao mesmo tempo em que bateram no Lula, criticaram o Lula, atacaram o Lula, afirmando que Lula não aceita Banco Central independente, que o Banco Central independente é uma conquista da democracia, uma conquista institucional, que é praticamente a tampa de crush de Estado, de política monetária, qualquer coisa que vai. Inclusive, antes de eu gravar esse vídeo, desses milhares de cortes da Globo News que ficam circulando nas redes sociais, uma das apresentadoras lá, das comentaristas, Flávia, se não me engano, me perdoe a não saber o sobrenome dela, dizendo que é natural que haja divisão nos votos do Copom, porque tem 9 pessoas e tem unanimidade ali e tal, é estranho, enfim. Estão fazendo a meia-sola ali, mas guardem o que eu estou dizendo. Criticaram o Campos Neto, a postura do Campos Neto, mas criticaram o fato de Lula não gostar, não aceitar que o Banco Central seja independente. Nesse interim dessa confusão, o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, calçou a sandália da humildade e ligou para o Luciano Huck para explicar o PL do estupro. Por que para o Luciano Huck? Porque o Luciano Huck é assim com a Faria Lima e com o próprio Campos Neto. O Lira recuou, além do desgaste que teve, enfim, toda essa repercussão negativa, porque a imprensa vai precisar dele como um aliado na hora de começar o enquadramento para que Lula escolha um nome parecido com o de Campos Neto. Não adianta você ter o presidente da Câmara de Deputados desgastado com a população, para além dos padrão de desgaste do Arthur Lira, um aliado para repetir a sua verborragia tecnocrata, para enquadrar o Lula na escolha ao Banco Central. O Lula vai indicar nas próximas semanas, próximos meses, enfim, um novo nome para o Banco Central que assume em 2025. Se não for para enquadrar o Lula, para que tenha força para enquadrar o nome escolhido pelo próprio Lula, escolhido pelo Lula. Que esse nome se renda às vontades judeus mercado.
e seja uma troca de 6 por meia dúzia. O jogo político, gente, ele é um jogo de xadrez. Às vezes você avança peças, às vezes você recua peças. Nós tivemos a pior semana do governo Lula, como muita gente, se não todos, da mídia comercial cravou, ou, e até da mídia dita independente, também cravou essa coisa, que foi umas derrotas das pautas de costumes, né? O governo federal, toda essa coisa, tal, e vem pele de estupro, toda aquela confusão lá. E agora, nesta semana, nós estamos tendo uma excelente semana do governo. O Lula começou sábado 15, sendo aplaudido de pé na UT, em Genebra, na Suíça, enfim. Vem dar essa notícia, pautou a imprensa, ainda está pautando a imprensa com a entrevista que ele deu na Rádio CBN. Aí tivemos o recuo do pé de estupro, enfim. Recuo esse, que é sempre bom ressaltar, que servirá muito bem de pauta mobilizadora dessa base religiosa da extrema-direita. Não se iludam. A extrema-direita, os caras sabiam que essa coisa não vai andar, não vai ser aprovada. O recuo foi praticamente a estaca zero dessa coisa na Câmara de Deputados, mas serve de pauta mobilizadora, porque esses caras fazem política no discurso do bem contra o mal, do Deus contra o Satanás, esse tipo de coisa. E aí a gente teve nessa semana, assim, a semana boa, né? Essa coisa do quase estaca zero, a mídia reconhecendo, mesmo que falsamente, a razão dos reclames de Lula em relação ao Campos Neto, todo esse tipo de coisa. E isso também tem a ver com os números da aprovação do Datafolha, que foi divulgado na terça-feira, 18 de junho, ou seja, na véspera de eu gravar esse, esse vídeo. Exceto o grande público, toda essa turma aí já sabia dos números que seriam divulgados na terça-feira. Mas já se sabe, pode não saber assim com exatidão, né? Mas sabe, ó, melhorou, etc. O Lula melhorou em todas as regiões brasileiras, exceto no Sudeste, que ficou equalizado igual em relação ao Datafolha anterior. Né? No Sudeste, segundo o Datafolha, o Lula tem uma aprovação de 46% e uma desaprovação de 54%, igual ao Datafolha anterior. No Nordeste, ele aumentou um ponto na aprovação e chegou a 72%, e a desaprovação caiu um ponto, 28%. No Sul, o Lula subiu 9 pontos na aprovação dele. Passou a ter 52% de aprovação contra 48% de desaprovação. No Norte e Centro-Oeste, que a Folha junta as duas regiões, o Lula subiu 3 pontos na aprovação dele, chegando a 46%, ainda menos que a desaprovação, mas subida, movimento de subida na sua aprovação. E isso também conta, ou seja, você tem um presidente, nesse momento, com um movimento de aprovação melhorando. Eu já falei diversas vezes aqui, reafirmei e reafirmo. Avaliação de governo, agora, há 2 anos e meio da eleição presidencial, ou há 2 anos da eleição presidencial, pouco importa. Pouco importa. A avaliação que vai valer é a que chegar perto das eleições, ou seja, em junho, em julho, por aí, de 2026. Por enquanto, vale só para a gente ficar vendo ali e tal, mas a gente não precisa ficar morrendo, tendo ataques cardíacos por conta disso, perdendo noite de sono. A política ela é um processo de ficção para os emocionalizados, né? E aquelas figuras que fazem análise de conjuntura com base em manchetes de noticiário. Noticiário ele é feito compartimentado, né, por compartimentos. As informações elas são fragmentadas, ou seja, a lógica é feita para criar ansiedade mesmo. O noticiário, se você pegar o picotadinho, as manchetinhas de todo dia, ou todas que saem durante o dia no site, enfim, elas são feitas por pedaços da informação, por pedaços dos fatos. Isso causa muita ansiedade. Você tem que buscar entender o que está acontecendo olhando o todo. Ou seja, no limite, procure entender determinado fato a partir da semana daquele fato, tudo que saiu durante a semana daquela coisa. Você já fica com mais calmo, com mais tranquilidade
ao ler as informações que estão ali. Porque se você ficar na manchete a manchete lendo, você vai do céu ao inferno no mesmo dia e para você ter um ataque cardíaco não vai custar muito, independente da sua saúde, né? Perder o seu humor, perder sua noite de sono. A política ela é um processo cumulativo e não um processo feito à base das cambalhotas. Não é assim que se dá. Então a mídia, o que é que ela está fazendo? Ela diz que o Lula tem razão na postura do Campos Neto, mas reclama que o Lula não quer Banco Central independente. O que é que eu quero dizer? O que é que ela quer dizer com isso? O Lula está certo. Temos que ter um presidente de Banco Central afastado da política. É o Lula que vai indicar o próximo. Mas tem que ser um Banco Central de fato independente. Ou seja, queremos um presidente do Banco Central que, depois de indicado, aprovado e feito uma posse, mande o Lula para as cucuias. E a pressão será grande. Então, esse momento agora, nessa discussão em torno do Banco Central, é a mídia agindo como uma cobra, né? Ela recua assim a cabeça e a parte próxima à cabeça do corpo, ela recua para dar o bote. Mas é isso, ela está acumulando impulso. Pode não dar em nada, pode ratar o bote, pode não ter alcance. Tudo vai depender do momento político. E, como eu já acabei de falar, a política é um processo cumulativo, não um processo feito na base das cambalhotas. E isso vale para o jogo que a mídia faz, vale para o jogo que a extrema-direita faz. E tem que valer para o nosso jogo também.